Para minha alegria é muito grande, eu sou rubro-negro de coração também, só que do verdadeiro campeão de 87, Esporte Clube do Recife. Alguns flamenguistas agora já comecei a travar. No começo da mensagem, não é interessante você já criar uma barreira. Mas é brincadeira, irmãos, a gente tem que amar uns aos outros, amém? Então, nós somos irmãos, brincadeira à parte, a gente está muito feliz, assim, de verdade, estar aqui. A gente começou a igreja, eu sou pastor presbiteriano em Recife, e há mais ou menos 4 anos atrás, na verdade há 5 anos atrás, a gente começou um processo de plantação na sala de casa, e há 3 anos e 8 meses atrás, a gente começou a nossa igreja, onde não havia igreja em Recife. Quem conhece Recife, nós temos o centro histórico, lá perto do Marco Zero, e ali as igrejas protestantes tinham sido expulsas nos anos 1600, entre a guerra dos portugueses e holandeses, e quando a gente foi estudar um pouco da área, Deus nos enviou para lá para começar a igreja no coração do Recife. Deus tem nos abençoado bastante. Se vocês forem em Recife, talvez não dá para ir para a praia, para Tubarão, mas dá para visitar a nossa igreja lá, a Ponte. E estamos ali, começamos agora uma plantação no outro bairro, em Boa Viagem, na cidade de Natal. E tem sido muito bom aprender com Atos 29, material da Atos. A gente pode usar isso, a gente está entre irmãos, mas namorado bastante nessa nossa eclesiologia focada na centralidade do Evangelho. E quando o Jay perguntou se eu poderia estar aqui, eu falei assim, claro, cara, assim, eu tenho uma paixão muito grande pela exposição da palavra e eu queria, de fato, assim, colocar meu coração aqui sobre algumas tensões e talvez pedir para que o Espírito Santo possa nos auxiliar, nos ajudar a entender a nossa vocação, e a nossa vocação primária não é para resolver nosso problema pessoal. Deus nos criou e nos vocacionou para a sua honra e para a sua glória. E eu estava lendo um livro, vindo para cá, e um livro chamado A Cabeça do Steve Jobs. Eu não sei se você já leu esse livro. É um livro, eu gosto bastante de pegar alguns insights. E esse livro me fez pensar em algo. Eu nem ia começar minha mensagem falando sobre isso, mas ele tem tudo a ver com essa mensagem. Porque nesse livro, A Cabeça do Steve Jobs, e eu sou um cara que sou fã de tecnologia, eu sou fã da Apple. Quem aqui prefere a Apple do que os Androids? Levanta a mão, só para eu saber. Quem vai para o céu aqui? Brincadeira, irmãos. Inclusive a Apple tem lá uma maçãzinha mordida. Mas é interessante que naquele livro, sobre a história do Steve Jobs, não foi ele que escreveu, mas alguém que foi chamado, na verdade, convidado para escrever sobre a história da Apple. E é interessante porque naquele livro conta um pouco da história daquele homem, do Steve Jobs. E naquele livro, conta inclusive, se você não leu o livro, mas se você conhece um pouco da história, ou se você lembra um pouco de como aquele homem era genioso, complicado de trabalhar junto, se você viu o filme, ou escutou a história sobre aquele homem, conta um pouco de como aquele homem começou a sonhar com a mudança do mundo através da tecnologia. E esse homem, por exemplo, ele faz um convite para um cara que era o CEO da Pepsi. E a empresa começou a crescer bastante, ele fala assim, olha, cara, eu preciso que você me ajude na expansão da empresa. E quando ele foi chamar esse cara, que era o CEO da Pepsi, a resposta daquele homem foi pragmática. Ele falou, você está maluco, cara? Eu trabalho nas maiores empresas do mundo e você agora quer me convidar para trabalhar numa empresa que não tinha esse nome que a gente conhece hoje, a Apple. A Apple, ela começou a se revolucionar, assim, crescer muito há 10, 15 anos atrás, no máximo, né, no lance do iPhone, do smartphone, enfim. E o Steve Jobs fez uma pergunta para aquele homem muito interessante. Falou assim, então quer dizer que você quer viver o resto da sua vida vendendo água com açúcar do que aceitar meu convite e transformar o mundo junto comigo? E parece um pouco prepotente quando a gente escuta essa frase, mas o Steve Jobs não só acreditava que a tecnologia poderia mudar o mundo, mas ele conseguia passar a sua visão para o coração das pessoas que ele liderava, mesmo sendo um péssimo líder. Mas o produto que ele desenvolveu era tão bom, que aquele homem se tornou alguém insuportável, a ponto de, na sua própria empresa que ele criou, ele foi expulso do corte lá da sua célula, digamos assim. Era tão insuportável. Aí ele sai, e quando ele saiu, ele comprou uma empresa, que era pequena ainda a empresa, uma empresa que ele comprou por apenas 10 milhões, vocês vão entender por que apenas 10 milhões, chamada Pixel. E se você falar assim, que empresa foi essa? Essa empresa foi responsável por modernizar ou talvez trazer um novo contexto do desenho que seu filho tanto gosta. O primeiro desenho que a Pixar lançou, chamado Toy Story 1. Lembra desse desenho? Que revolucionou. Ele, depois de 8 anos, vendeu essa mesma empresa por 7,4 bilhões de dólares. Calma, que eu não sou adepto da teologia da prosperidade, não estou falando sobre dinheiro aqui. Mas assim, ele pegou uma empresa que era pequena e transformou, revolucionou, e aí ele volta para a Apple de novo.
E aí no final desse livro da Apple, interessante, porque ele vai fazendo várias pesquisas com os próprios funcionários. E aí ele faz, como é que é trabalhar na Apple? Como é que você se vê dentro desse processo todo? E aí, a resposta de uns gerentes da Apple, era interessante no final desse livro, porque ele fala o seguinte, quando é perguntado, o que você acha de trabalhar aqui? Ele fala o seguinte, nós não simplesmente vendemos computadores, nós estamos mudando vidas. Olha que interessante isso. Pode parecer um pouco esse exagero, mas não só o Steve Jobs, mas toda a sua equipe acreditava que a tecnologia poderia transformar, inclusive transformou um pouco da nossa história. A gente não consegue mais ir, às vezes, no banheiro sem o nosso smartphone. Nós não conseguimos, às vezes, ter práticas ou fazer alguma coisa sem aquela ânsia, porque a nossa carne choraminga por reconhecimento, nós queremos postar aquilo que a gente está fazendo. Nós vamos no restaurante, o prato chega, você está morrendo de fome, mas espera aí, deixa eu tirar uma foto primeiro. Você percebe como isso influencia a nossa vida? Agora, aquele homem de fato acreditava que a tecnologia, não só ele, mas agora as pessoas que o seguem acreditam que aquela empresa realmente pode transformar vidas. Nós chegamos, irmãos, no século XXI, a igreja no Brasil, ela não para de crescer. E uma pergunta nós precisamos fazer. E a gente fez essa pergunta há 5 anos atrás. Por que plantar igreja em uma nação que não para de aumentar o número de evangélicos? Agora, entender o que significa igreja, o que é esse ajuntamento, ele é essencial para você tomar essa decisão. Porque, na mesma proporção que as igrejas crescem, a nossa violência também cresce. Como o Jay estava falando, é impressionante, irmãos. A igreja de Jesus, ela não consegue ter um diálogo saudável diante de posições que elas são individuais. De eu votar no A ou no B, a gente nunca viveu uma guerra tão grande. E nós somos chamados de idiotas por amigos que são próximos. E a gente não consegue conviver com aquelas pessoas que pensam diferente. Você percebe agora aqui que parece que falta um pouco dessa sensibilidade ou da compreensão do que é a igreja de Jesus. E se você for estudar um pouco da eclesiologia, na verdade a palavra eclesia, ela aparece 114 vezes no Novo Testamento. 5 vezes apenas num contexto de uma, digamos assim, uma conotação política. A eclesia era a reunião dos gregos que discutiam sobre a cidade, era a reunião da polis. Eles então faziam uma assembleia geral para discutir sobre cidadania, sobre política, sobre negócio. Aí Jesus usa esse mesmo termo, mas agora para falar uma conotação diferente. Ele fala assim, olha, sobre essa rocha eu edificarei a minha eclesia, ou seja, eu edificarei agora o meu grupo de seguidores, de pessoas que vão se reunir com um propósito, a propagação do evangelho. E Jesus, sabendo que os seus discípulos estavam desesperados, ele promete isso em João 14,16, porque os homens estavam desesperados. Mas Jesus, o Senhor está prometendo aí que vai morrer, a coisa vai acabar, e agora ele fala assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que estejais com vocês, desde agora para todo sempre. E agora o contexto de igreja, irmãos, não é um contexto, e eu sou fã da igreja, a igreja é imperfeita porque ela é feita por pessoas como eu e você, mas essa reunião de pessoas imperfeitas, buscando o perfeito Deus, nessa junção, na compreensão que nós somos pecadores, ela é necessária para que a gente entenda a nossa vocação, o porquê nós nos reunimos um domingo à noite neste lugar. Porque hoje nós nos tornamos viciados em uma, digamos assim, em uma religiosidade no qual a gente começa a mensurar a nossa espiritualidade pelo tanto de vezes que a gente vem aqui nessa igreja, ou na igreja B, ou quantos cultos de oração nós vamos. Mas entender, irmãos, nós estamos aqui por uma causa muito maior e que, de fato, a maior mensagem do mundo já foi transmitida através da cruz de Cristo, o Evangelho. Eu preciso entender que a vocação, aquilo que Deus nos chamou para fazer, tem um propósito muito maior do que simplesmente sobreviver, do que simplesmente participar de uma igreja. E é por isso que eu queria convidar os irmãos a uma reflexão no livro, nós temos aqui também no telão, no livro de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, uma história bastante conhecida por todos vocês, que conta uma história de um grande milagre de Jesus, quando ele cura um paralítico. Eu queria que vocês acompanhassem comigo do versículo 1 ao versículo 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo para o paralítico, carregando por 4 deles. Não podendo levar até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca
em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar os pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu íntimo, em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, que privilégio estar aqui em família, poder compartilhar do Teu Evangelho, poder aqui entre família discutir sobre o Teu reino. Nós te pedimos, Pai, para que nessa noite o Teu Espírito Santo possa transformar o nosso entendimento, Pai. O único que é capaz de transformar, nos persuadir, não são canções, não são meras palavras que são jogadas aqui, mas o Teu Espírito é capaz de transformar, Pai. Eu creio que nessa noite o Senhor fará milagres entre nós, Pai. Eu creio que nessa noite, Pai, pessoas voltarão a caminhar com o Senhor. Eu creio que nessa noite o Senhor pode transformar a ponto que salvação aconteça em nosso meio, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga um amém bem forte aonde você está. Amém. Essa passagem bastante conhecida sobre o milagre, e tem tudo a ver sobre o que eu falei aqui. Sobre a compreensão que a maior mensagem está do nosso lado. C.S. Lewis, talvez um dos maiores escritores cristãos, apesar de ter escrito muita coisa, como a Crônica de Nárnia, que também é uma figura ilustrativa do Evangelho, ele escreve algo muito interessante sobre a amizade. Ele fala o seguinte: a amizade nasce no momento em que a pessoa diz para a outra: o quê? Você também? Eu pensei que eu era o único que estava pensando nisso. Olha que interessante. De maneira bem simplista, o que C.S. Lewis diz é que a amizade ela começa no momento em que você olha para uma pessoa e fala assim: está pensando o que eu estou pensando? E por que eu falo isso? Porque eu creio, irmãos, que a igreja, o reino de Deus, é um reino de amigos. E que nenhum pastor no mundo consegue transformar o seu bairro, a sua cidade, se ele estiver sozinho. Não é à toa, por exemplo, que Jesus andava com seus discípulos, que Jesus tinha uma visão em que o evangelho deveria ser vivido em conjunto. E quando eu falo sobre isso, eu queria trazer nessa noite uma perspectiva um pouco diferente dessa passagem sobre esse milagre com o paralítico. E eu me lembro quando há mais ou menos 9 anos atrás, eu tinha 1 ano de casado. E eu sou uma pessoa que gosta muito de aventura. Inclusive, quando o Jay falou ontem que talvez a gente tinha pulado aquele negócio lá, eu liguei para minha esposa está grávida está faltando 1 mês para nascer o segundo filho, e meu filho tem 3 anos e meio. Então amanhã, antes de pular, já vou ligar, fazer uma oração, e se acontecer alguma coisa, eu vou para o céu, mas assim, não sei, mas eu gosto de aventura, eu gosto de desafiar os limites. Vou tremendo de medo, mas eu vou. E eu sou um cara, por exemplo, que quando eu fico parado, eu não consigo ficar parado. E certa vez eu estava lá em casa, meu irmão, ele morava em São Paulo, ele é formado no ITA, e ele estava de férias lá em casa, com alguns amigos, e a gente estava lá à noite, assim, sem fazer nada. Eu falei assim: rapaz, vamos fazer alguma coisa? Amanhã tal, e ninguém sabia o que fazer, mas fazer alguma coisa o quê? Você consegue viver aventura no Recife muito rápido. Entra na praia, na água já é uma aventura já. Mas a gente queria viver uma aventura um pouco mais saudável, digamos assim. E aí eu falei assim: eu vou jogar aqui uma ideia, e se alguém abraçar essa ideia, acabou, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de uma loucura, a loucura acontece. Eu falei assim, uma praia muito famosa perto de Recife, chama Porto de Galinhas, que de carro dá mais ou menos 1h30. E você consegue, é um litoral muito bonito até chegar lá. E eu falei assim, cara, eu achando um pouco idiotista da minha parte, mas eu vou jogar aqui. Eu falei assim, por que a gente não vai amanhã andando para Porto de Galinhas? E joguei isso, sabe quando você joga assim? Aí o outro falou assim, você não tem coragem. Acabou, irmãos. Falou assim, como assim não tem coragem? Porque a amizade começa no momento que você fala assim, vamos fazer isso, pode parecer idiotice. Amiga, você percebe, por exemplo,
que as suas melhores amigas, você consegue se conectar com o olhar. Então, minha esposa, eu estou já há 14 anos com ela, 10 anos casado. A gente está numa festa aqui da igreja, se ela olha para mim e faz assim, já sei, está na hora de ir embora agora, ou daqui a 20 minutos. Você consegue através do olhar, ou então você é muito próximo de uma amiga sua, entra alguém assim, você olha assim, você fala assim, tá pensando o que eu estou pensando? Que roupa horrível. Você percebe como a gente consegue se comunicar? Ou então se algum amigo seu, que você acha meio estranho, tá, ele chegou, você olha e fala assim, meu irmão, tá pensando? Eu sei o que você está falando, eu sei. A gente não precisa nem usar palavras. E o C.S. Lewis fala sobre isso. Aí, irmãos, a gente falou assim, vamos para Porto de Galinhas andando, cara, vamos fazer isso. Saímos, fomos no supermercado, aí tinha um gênio lá, falou assim, vou comprar granola, porque dá força, você imagina. Aí o outro comprou Gatorade, água, não sei o quê. Vamos comprar barraca, porque nós vamos dormir lá. E amanhã à noite a gente dorme e volta o dia andando de novo. Vê que loucura. Eu cheguei para minha esposa, amor, eu tive uma ideia fenomenal, nós vamos para Porto de Galinhas andando. E pelo olhar eu sabia que ela estava falando, vocês são idiotas. Por que vocês vão fazer isso? E a gente falou assim, não, vamos. Chegamos lá, compramos uma barraca, passamos na farmácia, 8 tubos de hipoglós e saímos de manhã para andar a Porto de Galinhas. E começamos a andar, irmãos, e no primeiro horário, todo mundo, que massa, cara. A gente tinha um destino, a gente tinha uma visão, vamos lá. 2 horas andando, e agora o papo já não é tão legal assim, já 3 horas depois, 4 horas depois, estava todo mundo assim, sem querer externar, porque também homem é orgulhoso, as mulheres sabem disso. E ele falou assim, ninguém aqui vai falar assim, que loucura, vamos embora, que a gente tem um destino. Só que, irmão, a gente estava em metade do caminho, 5 horas, 6 horas depois, a câimbra, 7 horas. Eu já liguei para um amigo meu, quando estava mais de 8 horas andando, em nome de Jesus, irmão, nunca te pedi nada. Eu sei que você tem uma casa em Porto de Galinhas, deixa eu dormir lá. Nós somos em 5 pessoas. E a gente levando barraca e o outro comendo granola com sede, ó. Mas a gente tinha um destino, a gente tinha uma ideia. 13 horas depois, irmãos, a gente chega em Porto de Galinhas. A única coisa que serviu essa viagem foi, inclusive, para contar essa história como ilustração dessa mensagem. No outro dia de manhã, estávamos todos nós dentro do ônibus, sem nem mencionar a possibilidade que a gente estava pensando, que era voltar a pé no outro dia. Mas a gente pensou em desistir em vários momentos, e falou assim, não, a gente está aqui, vamos embora, porque nós tínhamos algo em comum. Agora, quando a gente fala que a amizade é no momento, e quando a gente entende a nossa vocação, a nossa missão, irmãos, tudo que nós vamos fazer para o reino de Deus, se nós temos 2 ou 3 pessoas, ou pessoas que concordam no mesmo propósito, é muito mais fácil isso ser viabilizado. E nessa passagem que a gente leu, se eu for perguntar para você assim, qual é o ponto máximo dessa passagem, o top of mind, né? Você vai falar assim, não, o milagre lógico, do homem que foi curado por Jesus Cristo, amém. Mas a Bíblia, irmãos, eu aprendi isso. Eu sou filho de pastor, então assim, esse negócio de filho de peixinho, peixinho isso não é verdade, isso aconteceu por uma coisa extraordinária de Deus. Eu não deveria estar aqui, mas foi obra de Jesus Cristo mesmo. E como todo filho de pastor, a maioria, eu já fui muito rebelde na minha vida. Dificuldade de ler a Bíblia, até que o próprio C.S. Lewis também fala isso, que ao ler a Bíblia, você deveria entender o contexto, e não é fazer uma exegese, colocar coisas no texto, mas pedir para o Espírito Santo falar com você, e você conseguir imaginar. Então a gente às vezes lê a palavra do Senhor assim, e lê, beleza, e o paralítico foi... Entendeu o contexto daquele tempo, o que acontece? E quando você faz seminário, você é instigado a entender o contexto histórico. E nessa passagem, por exemplo, o primeiro versículo fala que Jesus chegando em Cafarnaum. E Cafarnaum era conhecido como a Vila do Confronto. Cafarnaum significa literalmente a Vila do Confronto. Dizem que lá foi o tempo que Jesus mais passou parte do seu ministério, do seu tempo. Mas Cafarnaum era conhecido como, eu não sei aqui no Rio, como é que se tem alguma feira famosa de troca, existe alguma feira que é uma bagunça, que vende tudo ao mesmo tempo. Feira do Lavradinho, é isso? Enfim, você imagina a bagunça. Aí diz que a notícia espalhou na Vila do Confronto, em Cafarnaum, Jesus está na cidade. Você imagina, porque nesses becos aí, ou até igreja também, que a gente fala que não gosta de fofoca, quando tem uma coisa ruim, irmãos, espalha muito rápido. Coisa boa também, a coisa ruim mais rápido. Mas espalha agora na Vila do Confronto que Jesus estava na cidade. Agora imagina agora, como igreja, sendo bem sincero, imagina a gente como cristão, ouvindo falar que Jesus estava na cidade. Irmão, se alguém chegasse aqui e falasse assim, pastor, só um minutinho, pode falar, irmão. É porque Jesus Cristo está ali no prédio da criança.
Inclusive eu, não ia sobrar ninguém aqui, irmãos. Todo mundo ia sair correndo para ter encontro com Jesus. Mas ter encontro com Jesus em qual perspectiva? Vamos falar assim, que chega aqui o pessoal e o Jay fala assim, Gui, dá uma pausa aí, cara, porque está o Pai, Filho e Espírito Santo ali na salinha para nos ouvir. E ele falou que vai atender todo mundo. E na fila, irmãos, ia descer uns anjos, ia dar um papelzinho, caneta para você. E aí o anjo também ia organizar a fila para não ter politicagem, passar na frente, nem diácono, sabe como é que é, né? Então, vamos ficar a fila aqui. Eu duvido que alguém iria embora. Porque você teria a chance agora de se encontrar com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Agora, nessa fila, que talvez ia demorar, a pergunta é, será que ia sobrar algum espaço nesse seu papel? Porque se escrever tudo que você precisa. Senhor, minha casa própria. Senhor, meu marido está desviado. Senhor, sabe aquela prova que você vai ter difícil? O professor fala, amanhã eu vou dar dicas para a prova. É o dia que você mais escreve coisa na aula. Porque você não pode esquecer nada. O nosso papel, irmãos, porque a nossa visão de evangelho é sobre como Deus pode responder às demandas da minha alma. Talvez chegaria lá sem nenhum espaço mais. Ou ele chegaria, e essa deveria ser a forma correta, completamente vazio, para ser colocado no birô e falar assim, Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade, escreve aquilo que o Senhor deseja para a minha história. Você percebe, irmãos, que a nossa eclesiologia hoje é sobre como Deus pode responder às demandas da minha vida. Quando é que Deus vai restaurar? E eu não estou falando que Deus não pode restaurar. Mas isso muitas vezes não tem nada a ver com o evangelho, irmãos. E a igreja ela tem crescido no Brasil porque nós estamos projetando uma solução humanizada sobre como nós vamos diminuir a ânsia da sua vida, do cotidiano. E eu não estou falando que isso não pode acontecer, mas essa não deveria ser a busca primária, a busca por entendimento que apesar dos pesares, Senhor, Tu és o centro, mesmo que a coisa não funcione como eu estou esperando. Aí agora você começa a entender o contexto, porque a gente passa batido o olho aqui, irmãos, dos amigos que não estavam agora, porque aqueles homens, a gente fala assim, quem foi que carregou a maca? Jesus não fala o nome deles. Mas diz que esses homens se dispuseram, se colocaram à disposição para fazer o encontro acontecer. E se eu olhasse para essa história, irmãos, o que se parece mais com a igreja, não é o povo que estava lotando lá para se encontrar com Jesus. O que se parece com a igreja nessa história aqui, são os carregadores de maca. São pessoas que com certeza tinham as suas dinâmicas, as suas vontades, tinham as suas carências, mas eles tinham entendido no seu coração o que Paulo fala, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 37. Fala o quê? Mas em todas as coisas somos o quê? Mais do que vencedores. Aí o crente pega essa mensagem, irmãos, e usa para um contexto triunfalista. Eu não vou passar por dificuldade porque eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu estava nos Estados Unidos há um tempo atrás, eu fui pregar lá, e eu cheguei na casa de um amigo meu, ele falou assim, Gui, tem um casal, primeira vez nos Estados Unidos, você pode sair com eles aí, porque eles precisam comprar as coisas e tal. Eu falei, claro. Eu entrei no carro alugado, estava dirigindo, e esse cara do meu lado falou assim, para o carro, pastor. Eu falei, o que foi? Para o carro, parei, dá a volta e para no supermercado ali. E eu parei o carro, dei a volta no quarteirão, cheguei no supermercado, eu fiz, calma, o que aconteceu? Ali, perto, ali, eu fui andando, quando eu vi tinha uma Ferrari. Ele desceu do carro. E aquele cara encostou no carro. Ele falou assim, Senhor, eu sou mais do que vitorioso em Ti, Jesus. E eu tomo posse da minha bênção, Pai. E olhando para aquilo, eu falei assim, não acredito. Eu fui saindo ali, irmãos, toquei na Ferrari também, vai que dá certo. E quando aquele homem falou aquilo para mim, irmãos, aquilo foi como assim, eu preciso reler esse texto. Deixa eu entender esse texto aqui. E a gente se esquece, irmãos, do versículo 35, que Paulo fala, quem pode separar do amor de Cristo será tribulação, fome, perseguição, espada. Aí no versículo 36, irmãos, Paulo está falando o seguinte, mas todos os dias somos destinados ao matador, ou seja, eu posso morrer. Entretanto, por isso que ele começa com interjeição, mas, porém, entretanto, eu posso passar por tudo isso, mas eu sou mais do que vitorioso, não porque eu sou bom, porque eu vou ser agora o cara que não vai passar por dificuldade, porque a única coisa que eu não poderia conquistar já foi conquistada por mim naquela cruz. Eu sou mais do que vitorioso pelo que Cristo Jesus conquistou naquela cruz em meu favor. Você entende agora, irmãos, esse contexto agora de ser mais do que vitorioso, é um contexto. E se você for pegar essa palavra, quem é mais do que vitorioso? Se eu falar assim, quem é mais do que vitorioso? Não fale o seu time, porque o seu time ainda perde. Todo time aqui perde.
Mas eu me lembro, talvez, uma figura clássica, e por isso talvez foi o dia que o Brasil parou, quando um tal de Ayrton Senna da Silva, ele parava o Brasil no domingo de manhã. Eu não imagino como era difícil ser pastor naquela época, que era difícil brigar com Ayrton Senna. E eu lembro, eu tenho 34 anos, eu lembro, eu gostava muito. Em 91 ou foi em 89, ele já era campeão do mundo, se ele chegasse em segundo, terceiro lugar, e o seu companheiro de equipe, o Berger, não tinha vencido uma prova naquele ano. E o Ayrton Senna em primeiro lugar. O que ele faz em Suzuka? Ele praticamente para o seu carro para o seu companheiro de equipe passar e chegar em primeiro lugar. Mas quem foi o campeão daquele ano? O mais do que vencedor. E quem é mais do que vencedor, irmãos? Está disposto a aprender até humanamente perder, porque a gente já venceu em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Não é agora uma... Eu tenho um filho de 3 anos e meio, e eu agora entendi muito mais o que é o pecado original depois que me tornei pai. Porque o pecado original, ele vai nos explicar que a gente não peca porque a gente é pecador, que a gente já nasce pecador, irmãos. E o nosso filhinho de 3 anos, com 2 anos, 1 ano e meio, tudo aquilo que eu não queria que ele fizesse era uma atração pelo mal, irmãos. Luca, não sobe a escada. O que a criança quer fazer? Ele quer subir a escada. Não coloca dentro da tomada, ele quer fazer. E ele não faz isso, ele se treme. Eu falo, o nome de Jesus está amarrado. Por quê? O bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero. Como é difícil. Você percebe agora. E quando eu chego em casa, ontem eu estava em Recife, fui pregar de manhã, um evento da Visão Mundial. E quando eu cheguei em casa, ele ouviu o barulho da porta. E o meu filho agora, irmãos, a brincadeira dele é esconde-esconde. Mas pense numa criança ruim para se esconder. E quando eu entro em casa, Jay, ele fica olhando, papai, esconde. Nossa, cadê o Luca? E ele para no meio da sala, irmãos. O que a criança faz? E ela acha que isso tudo é invisível. E eu, como pai agora, eu faço o quê? Nossa, cadê meu filho? E ele olha assim e fala assim, cadê meu filho? Aquela brincadeira, antes de começar, irmãos, já existia um vencedor. Eu. Mas eu decido perder para que ele conquiste a vitória. Então, quando eu falo perder, e nós vamos ter que aprender, se nós somos o povo da cruz de Cristo, talvez vai falar assim, pastor, mas aquela minha irmã lá, que me chateou, aquele irmão que fez mal para mim, eu não vou pedir perdão porque a culpa não é sua. A culpa não era de Jesus, ele foi para a cruz porque ele te ama. E ele decide perder para que eu e você nos tornemos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E esse contexto agora, irmãos, eu acredito que aqueles amigos tinham muito claro no coração. Jesus está em Cafarnaum. O encontro precisa acontecer. Porque enquanto, irmãos, a igreja brasileira achar que ela deve sentar no primeiro banco para receber o milagre, nós não vamos mudar a consciência de ninguém, irmãos. Mas se a gente entender nossa função como igreja, de aproximar pessoas a Jesus, a disposição de sair, levantar e ir para trás, a gente não consegue fazer isso. Vocês conseguem, se são mais crentes, mas lá em Recife, na minha igreja, o povo não consegue. É sempre, deixa eu sentar primeiro, deixa eu sentar primeiro. É impressionante como nós temos que ter o link e o acesso mais rápido do que outras pessoas, porque não, faz tempo que a gente está aqui. Só que os amigos, eu imagino os caras assim, ei, meu irmão, Jesus está na cidade. Esse encontro precisa acontecer. Vocês estão pensando o que eu estou pensando? Eu não sei o nome daquele homem, Joãozinho. Joãozinho, rapaz, você vai ter um encontro com Jesus. Não, eu não quero, você vai ter. E eles pegam o Joãozinho. E eles chegam lá, depois de entender que eles estavam ali para servir, para ser igreja, para fazer o encontro acontecer. E aí, irmãos, normalmente no domingo, depois do nosso culto aqui, a gente às vezes fica empolgado, a gente usa a expressão, nós recarregamos a bateria ou enchemos nosso tanque, e a gente acha que segunda-feira vai ser completamente diferente. Parece que quando a gente chega na segunda-feira, tudo é igual. Porque a gente acha que o milagre vai acontecer no mundo. O mundo vai ser rosa, azul, e o mundo é mesmo. E quando, não é porque você vai se colocar à disposição de Deus, que as coisas vão ser fáceis. Porque quando aqueles 4 amigos pegam o Joãozinho e falam assim, esse encontro vai acontecer, o que diz a palavra do Senhor? Quando eles chegaram lá, licença, deixa eu entrar aqui, ó. O Joãozinho precisa de um encontro aqui com Jesus. Eles conseguiram entrar? Conseguiram entrar, não? A casa estava lotada. Mas porque eles tinham uma missão em comum. Nós não vamos parar. Esse encontro vai acontecer. E você percebe, irmãos, na história da Bíblia,
Paulo, por exemplo, na sua primeira viagem missionária, poxa, Deus se encontrou com ele, Jesus Cristo, ressurreto, ele fica cego, ele volta a ver, aí ele vai para Antioquia da Pisídia, na sua primeira viagem missionária. Foi maravilhoso, não foi? Foi? Paulo quase morreu, irmãos. Paulo foi apedrejado, foi a porta que se fechou. Deixa eu explicar aqui o evangelho. A coisa não funciona como a gente espera. A igreja, muitas vezes, fica achando que a coisa vai ficar florida, que tudo vai funcionar perfeitamente. Não vai. Agora, presta atenção, quando os caras tentam entrar, eu imagino, não, esse encontro vai acontecer. E porque eles tinham algo em comum, eles falam, vamos fazer esse encontro acontecer. Dona Maria, deixa eu passar aqui, porque é o Joãozinho, o senhor conhece ele. Para ali, deixa eu passar aqui que esse encontro vai acontecer. Meu filho, você está maluco? Eu cheguei aqui, era 7 da manhã. Eu cheguei esse horário que ia entrar aqui agora. Não, então peraí, você está pensando o que eu estou pensando? Vamos pela janela. Amigo, deixa eu passar aqui, porque o encontro tem que acontecer. Você está maluco, cara? Eu cheguei 5 da manhã, estou mais próximo de Jesus. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. E se não chegar, eu vou ligar no saque do céu. E você acha que é exagero, irmãos? Essa semana, há uns meses atrás, eu fico ouvindo rádio, e de vez em quando eu passo só para ver, para ficar triste mesmo. E estava tendo lá o culto. Amanhã, na nossa igreja, culto lá, segunda-feira, nós vamos ter o culto da troca do anjo da guarda. Em nome de Jesus, eu estou falando isso é verdade. E a proposta era, se o seu anjo da guarda não está funcionando, nós vamos fazer a troca do anjo da guarda. Ou seja, o desemprego está ganhando no Brasil, mas no céu também, irmãos. Imagina a fila lá do RH, opa, anjo Gabriel, rapaz, o cara bateu com a cabeça na quina, por favor, está despedido. Próximo anjo no lugar dele. Você imaginou, irmãos? Só que presta atenção, irmão, presta atenção aqui. Uma pergunta. Quem era que estava atrapalhando o Joãozinho a se encontrar com Jesus? Quem era que atrapalhou Zaqueu? Esse cara não merece salvação. Cobrador de impostos, publicano, a se encontrar com Jesus. Quem foi que atrapalhou a mulher com fluxo de sangue, sofrendo há mais de 10 anos, a se encontrar com Jesus? Sabe quem foi, irmãos? Foi a igreja da época. Igreja essa que pensa em resolver seus problemas e acha que só eles podem ter acesso a esse Jesus, e muitas vezes, porque a gente está tão preocupado em resolver só nossas carências, nós dificultamos as pessoas que são diferentes a terem acesso a sentar do nosso lado. Nós temos um trabalho na nossa igreja, irmão, muito forte com prostitutas, com travestis, e a gente tem tentado ensinar a nossa igreja a não olhar de maneira diferente a um travesti. Mas é impossível, porque nós somos viciados na nossa própria imagem, no que é correto. E quando senta um homem com seios, se você olharia ou não para ele de maneira... Olharia, nós olharíamos. Essas pessoas, o que essa pessoa está fazendo aqui? Afinal, poxa, olha a roupa que essa pessoa vem para a igreja. Irmãos, você entende que nós como igreja nos tornamos muitas vezes religiosos? Essa deveria ser a pessoa que nós iríamos escancarar, abrir o caminho e falar assim, deixa essa pessoa ser amada, porque a transformação não vem de algo moralista, mas o evangelho pregado através da minha ação, da sua vida, irmãos. A igreja, muitas vezes, ela tem dificultado o pecador de se encontrar com Jesus, quando o nosso papel deveria ser, vamos ser carregadores de maca, mas carregar maca é difícil, muitas pessoas não vão ver, ninguém vai bater nas suas costas, reconhecer seu trabalho, e a igreja precisa entender. E eu não estou falando para a gente ser transformado pelo mundo, irmãos. Quando eu falo isso em Romanos capítulo 12, versículo 2, não é essa a visão. E na nossa igreja nós temos um trabalho muito forte, a cultura. Chamamos o povo que não é crente para um sábado invadir a nossa igreja para expor a sua arte. E lá a gente começa a evangelizar esse povo. E nós somos criticados demais por várias igrejas. No último evento que a gente fez, da praça, um evento cultural, onde nós fomos na cidade do Recife andando, a gente viu grupos de maracatu, de cristão. Aí, maracatu, parece com o quê? Com macumba, macumba é coisa do diabo, não é bem-vindo à igreja. Não existe, irmão, ritmo musical do diabo. O diabo usou muita coisa de Deus, distorceu, e nós perdemos muita coisa da nossa cultura, que é belo. E a gente abre a nossa igreja lá no sábado, das 8 da manhã até 10 da noite, irmão. São eventos culturais da cidade. E o povo fala assim, mas pastor, eu não sou crente. Meu irmão, vai lá, pinta o seu quadro.
O seu quadro vai deixar que bonita a nossa igreja aqui. E eles começam a fazer isso. E aí, irmãos, eu sou pastor presbiteriano. E o que eu ouço de gracinha, o cara está levando o mundo para dentro da igreja. No último evento que a gente fez a praça, irmãos, foram mais de 1.000 pessoas que passaram por ali, das quais, só de artista, mais de 120 estavam na igreja no outro final de semana, no domingo seguinte. Dos quais, irmãos, 68 deles, a gente é presbiteriano, desculpa eu falar isso aqui, mas a gente faz apelo na nossa igreja. A gente faz convite para aceitar Jesus. Dos 120, 69 entregaram a sua vida para Jesus. Hoje, a parte de comunicação da igreja ela é feita 100% por essas pessoas que estavam lá, que aceitaram Jesus e foram discipuladas. Mais de 40 deles continuam na igreja. E eu não, irmãos, em nome de Jesus, eu não estou querendo assim, o seu cara quer brigar com o modelo eclesiástico. Irmãos, ser igreja de Jesus, está disposto a pregar o evangelho, a fazer encontro acontecer, a carregar a maca. E quando a coisa apertou, porque eles tinham um plano, porque o Jay não estava sozinho, porque a liderança estava sozinho, eles olharam para a cara do outro, e aí, já pegamos o cara lá, já não entrou pela porta, a igreja atrapalhando pela janela. Vocês estão pensando o que eu estou pensando? O quê? Não era algo comum, irmãos, e normal, alguém tirar o teto da casa de outra pessoa. Já parou para pensar nisso? Que legal, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o teto da casa do irmão. Já pensou se alguém fizesse a sua casa, irmãos? Historiadores dizem, agora complica um pouco mais, que aquela casa provavelmente era a casa, sabe de quem? De Pedro. Opa! Se fosse a casa de João, o discípulo que Jesus amava, quando os caras começassem a tirar o teto, João ia falar assim, glória a Deus pela sua vida, Jesus. Hoje à noite a gente vai aqui comer e ceiar, vendo as estrelas e a lua, glória a Deus. Mas é Pedro, irmãos. Os caras estavam decididos a fazer o encontro acontecer. Está pensando o que eu estou pensando? Mas não tem corda, já pensou? Vamos fazer uma coisa massa para a igreja. Vai ter aqui no dia 7, aí começa os crentes. Mas e a comida, quem vai levar? Para chegar 4 horas, é eleição. Agora o pastor vai pedir aqui, o Cristiano pediu para chegar, para votar cedo para a igreja? Não, a gente não fala tanto sobre ser cidadão brasileiro, então deixa de votar. Irmão, tem crente que é tão chato, que até os amigos imaginários já deixaram o cara já. Porque tudo é problema, irmãos. Aí o cara vai fazer o encontro acontecer, a porta está cheia. Tentei, não deu para fazer, não tem como. Está vendo? Tentei aqui, Jesus. Vamos pela janela, está lotado. Vamos pelo teto, a casa não é nossa. E a corda. Irmãos, se você está decidido a fazer, você consegue arrumar. Eu não sei como é que arrumar a corda. E a corda, não sei, vamos atrás aqui. E os caras foram atrás. E aí, irmãos, Jesus pregando, imagina. Queridos, queria contar uma parábola para vocês. Está acontecendo aqui. Aí você imagina os crentes que estavam esperando a hora deles chegarem, vendo o cara cortando fila. Não é possível que isso está acontecendo, cara. Irmãos, aí, a palavra do Senhor diz que, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. Aqui não é transferência de fé. Mas deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Você já percebeu que você não tem mais fé no que Deus pode fazer na vida de alguém da sua família que você ama tanto, você fala assim, é impossível isso acontecer? Você já não tem mais fé que Deus pode curar, que Deus pode trazer essa pessoa que você tanto ama para se render aos pés de Jesus. Pensa em alguém que você ama. Pastor, não fala nisso, machuca meu coração, meu marido, a minha irmã, meu pai. Você percebeu, irmãos, aqui? Aqueles homens estavam decididos a fazer esse encontro acontecer, custe o que custar, e eles tinham fé que algo especial iria acontecer. Se você for estudar a história dos reformadores, de orações clássicas da nossa história,
Você vai ver, por exemplo, John Knox, conhecido por propagar o evangelho na Escócia. Ele orava assim, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morrerei. Se você for ver as orações de Whitefield, ele vai falar o seguinte: se não me der alma, Senhor, retire a minha alma. Se você for ver a história de Matthew Henry, ele fala: sinto maior gozo por ganhar uma alma para Cristo do que ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Pride Hyde, ele fala o seguinte, ele foi funcionário na Índia durante muito tempo, ele fala: ó Deus, dá-me minha alma, senão eu morrerei. John Wesley, que se encontrava em noites escuras, prostrados ao chão, chorando e lutando com o Senhor pelo seu povo, e quando seu esposo implorava para que ele se explicasse a razão pela sua ânsia, ele respondia: eu tenho que dar conta de mais de 3.000 almas, e eu não sei como fazer isso. Você percebe, irmãos, em nome de Jesus, a minha oração é que o Espírito Santo reative a esperança, não é pelo poder que você tem de persuadir, que a gente tem medo de evangelizar, que fala: se você evangelizar a pessoa não receber, não é problema seu. O seu problema não é a disposição de carregar a maca. Porque quem pode persuadir e transformar é o Espírito Santo de Deus. E a nossa função como igreja, ou você acha que é fácil? A gente tem prazer no ministério, mas às vezes é duro, irmãos. A gente sente as dores do ministério, a gente tem prazer no que a gente faz, mas a igreja, ela subsiste, existe, mesmo através de pressão, porque nós temos uma paixão para que pessoas conheçam Jesus. E você percebe que até mesmo nós que professamos, temos fé em Jesus Cristo, nós parece que perdemos a nossa fé. A minha oração em nome de Jesus é para que Deus reative a sua fé, para orar por pessoas que você não ora mais. Porque você fala assim: é só Deus a causa. Amém, você já começou bem, você reconheceu a coisa certa. Agora a sua função é aprender que você foi criado, que você só não foi arrebatado quando você se converteu, porque você se tornou agora um carregador de maca. Você se tornou os pés, as mãos de Jesus, aquele que representa o reino de Deus. É fazer encontros acontecerem. É por isso que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele fala: assim como o Pai nos reconciliou através de Jesus Cristo, Ele nos confia o ministério da reconciliação. O ministério de carregar a maca. Mas carregar a maca não é prazeroso, irmãos. É dolorido. Você lembra quando você era menor e a sua mãe falava assim: filho, vai no supermercado. Mas mãe, é muita coisa, é pouquinha. Aí você fala: eu consigo. E quando você sai do supermercado, que parecia pouquinho, depois de 2 minutos, irmão, aquilo parece uma tonelada em cada braço. Você começa a carregar peso, daqui a pouco está insuportável, porque a gente começa a fraquejar. Mas se você tiver outra pessoa e outra disposta a carregar o fardo com você, a coisa começa a ficar mais leve. Só que agora, irmãos, olha que coisa interessante. Eu comecei falando sobre essa nossa visão triunfalista. Eu tomo posse da minha Ferrari. Quando aquele homem chegou próximo de Jesus, as primeiras palavras de Jesus foram: levante-se e ande, você está curado, foi isso? Não. O que foi? Os teus pecados estão... Peraí. Agora você imagina, você lá, paralítico, Joãozinho, depois de ter tentado entrar, janela, desce, aí Jesus fala assim: opa, os seus pecados estão perdoados. Eu falo assim: amém, Jesus, mas é porque meu problema maior não é esse não. Você não está vendo aqui, ó? Eu não consigo levantar minha mão, eu não consigo mexer minha perna. Você percebe aqui, irmãos, o quanto a nossa visão de bênção hoje ela é muito mais estética do que essencial? Deixa eu explicar um pouco melhor. Às vezes nós nos achamos muito diferentes dessas outras igrejas e tal, mas sem querer, irmãos, nós temos sido influenciados por essa visão humanista, que Jesus tem a obrigação, eu como profeta, estou agora profetizando que Deus vai te curar. A gente se tornou donos de um poder que não é nosso. E a gente usa o nome de Jesus para tudo. E você percebe agora como a nossa fé se tornou algo muito mais estético do que essencial. Deixa eu explicar melhor, irmãos. Veja bem, quando Jesus se encontra com os 10 leprosos, quantos foram curados? Quantos? Os 10. Agora eu vou perguntar de novo com calma para você. Entendendo o que é essencial e o que é estético.
Quando Jesus se encontrou com os 10 leprosos, quantos foram curados de verdade? Ele entendeu. Eu não estou falando que Deus não pode curar algo do seu corpo. Nós cremos que Jesus pode fazer milagre. Você entende agora aqui, irmãos? A mesma dinâmica é usada para esse paralítico. Aí os mestres da lei lá atrás falam assim, lembra de Jesus, ele fala assim, e eles raciocinando em seu ser, dizendo, quem é esse que pode perdoar pecados? O que Jesus disse? É mais fácil eu falar, levante-se antes, ou seus pecados estão perdoados. Porque para eles era inconcebível o mestre da lei falar que podia perdoar pecado. Você percebe aqui, irmãos, que a nossa visão hoje, divulgada sobre ser filho de Deus, é uma visão triunfalista. Eu tenho um amigo meu, pastor Paulo Júnior, e ele foi fazer o evangelismo numa região de Goiânia, de Uberlândia, desculpa, e montaram um palco, e evangelismo e tal, e ele falou assim, qual a maior crise daqui? E o pastor morador de rua falou assim, pastor, a bronca aqui é aquele beco ali, ali tem uma boca de fumo. Ele falou, vamos lá. E ele foi lá, irmãos. E quando ele chegou lá na boca de fumo, os caras com a pistola, pois não, fala assim, eu sou pastor. Opa, é quase tudo filho de crente. Pois não, pastor, eu quero orar pelos negócios de vocês. Orar? Peraí, foi lá dentro. Tem um pastor aqui, manda ele embora. Não, ele está querendo orar pelos nossos negócios. Opa, manda ele entrar. Aí o pastor orou, o pastor chegou lá, tudo bem, o cara começou a esconder as armas, tal, o negócio lá. Falou assim, meu irmão, deve estar muito difícil para vocês. Pastor, você não sabe. O Brasil está um absurdo. Violência. Eu posso orar para que vocês prosperem? E o cara falou, claro, pastor. Vamos dar as mãos? Vamos. E Paulo Júnior começou a orar, Senhor, que esses homens possam prosperar, que a tua vontade pode ser feita. E eu, os irmãos, amém. Que assim seja, amém. Senhor, que eles possam, ó Deus, vencer em ti, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, palma. 2 semanas depois, irmãos, uma intervenção da Polícia Federal acabou com aquele boca de fumo. A pergunta que eu faço, aqueles homens prosperaram ou não? Está entendendo agora, irmãos? Deus usa coisas que a gente não vai entender muitas vezes. Inclusive, nós vamos colocar a culpa no diabo, muitas vezes, quando Deus está fazendo algo na nossa história. Quando Deus quer tratar da nossa vida. E para nós é essencial, irmãos, entender, em nome de Jesus, eu quero terminar com isso, que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que o nosso maior problema já foi resolvido na cruz de Cristo, irmãos. Mas a gente prefere usar os 70, 80, 90 anos da nossa vida de maneira radical, porque a vida é muito curta, vamos provar. E a gente se esquece que nós temos uma eternidade que foi conquistada por Jesus naquela cruz. Você percebe que a gente troca, às vezes, coisas pequenas por algo tão grandioso. A minha oração para que essa igreja do Redentor entenda que Deus formou essa liderança, essa comunidade, com o intuito de serem carregadores de marca, de fazer encontros acontecerem. Não é crendo que o Jay é um ótimo pastor, que aqui tem uma estrutura massa, amém por isso, mas que o único que pode persuadir é o Espírito Santo de Deus, irmãos. A nossa função é viabilizar esses encontros, é trazer pessoas para esse lugar, é falar de Jesus, é pagar o preço e falar assim, essa maca está pesada, mas esse encontro vai acontecer. Interessante, eu quero terminar com isso, que as últimas palavras de Jesus para aquele paralítico não foi levante-se e vá embora, mas foi levante-se, pegue a sua maca e vá. A minha oração para essa noite é essa. Levante-se, pegue a sua maca e vai fazer aquilo que Deus confiou para você fazer. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, quão maravilhoso, Pai, é saber que nós temos do nosso lado a maior mensagem que um dia pode ter um dia ser escrita.
Homens acreditam que a tecnologia pode transformar o mundo. Pai, nós temos certeza que a mensagem do Teu Evangelho é a única capaz de transformar o mundo. Senhor, nos chacoalhe nessa noite, Pai. Reative, ó Deus, a esperança que um dia já foi tão nítida. Senhor, eu oro, ó Deus, para que cada um que esteja aqui possa relembrar de amigos, parentes, pais, filhos, irmãos, que um dia já foram foco da nossa oração, mas porque nós somos às vezes tão pequenos, ó Deus, que nós achamos isso impossível acontecer. E ainda afirmamos que isso é impossível, é só Deus. Pelo menos isso a gente reconhece, Pai. Mas nós queremos, ó Deus, como igreja, como comunidade nessa noite, entender que nós somos chamados para aproximar pessoas de Ti, Pai. O único capaz de persuadir, transformar o nosso entendimento. Senhor, nós queremos, como aqueles homens que morreram pela paixão do Teu Evangelho, Pai, chorar na Tua presença, Deus, orar Te pedindo, não para nós, mas queremos chorar e Te pedir para que através de nós a Tua boa obra possa ser feita. Nos motive, ó Pai, a sair daqui dessa noite com um propósito traçado que cada um sabe que tem aqui, de pegar a nossa maca e Te seguir, de fazer encontros acontecerem com o Senhor. Essa, Pai, é a nossa oração. Eu Te peço isso em nome de Jesus. Amém.